Vamos falar sobre livros? Então, gente, o nome desse livro é A Sociedade da Sedução. Democracia e Narcisismo na Hipermodernidade Liberal. É um livro do Lipovetsky. Eu tive a oportunidade de ir ao lançamento desse livro aqui em Fortaleza há alguns anos. O Lipovetsky veio para fazer o lançamento do livro e assim, eu confesso com muito orgulho que o meu tá autografado. Né? Então, assim, recentemente eu estava fazendo uma live falando com uma amiga, a Giana. A gente estava falando sobre a questão, né, da dificuldade de lidar com os filhos hoje em dia, de como que os pais de repente estão muito perdidos no seu papel e eles estão muito preocupados em ser amados, em ser admirados, né? E assim, a gente também está muito preocupado em como o outro vai julgar-nos, né? Por isso que assim, a gente está muito narcisista dos nossos lugares, das nossas funções. E esse livro ele faz uma discussão muito interessante sobre isso. E aí eu separei um trechinho, como eu sempre faço, né? Quando eu falo dos livros que eu prefiro, dos livros que eu tô lendo, que ele fala um pouco sobre isso e ele diz assim: nos tempos da criança rei, objeto de todas as solicitudes dos pais, estes dizem com muito mais frequência eu amo você a seus filhos. Um estilo ou um tom amoroso que, segundo o psiquiatra infantil Daniel Marcelli, se exerce de 3 maneiras diferentes. Primeiro, as contínuas declarações de amor como o amo você, meu querido, é para o seu bem. Em seguida, a prosódia amorosa utilizada quando o pai precisa obter algo. Vamos, meu amor, faça isso para me agradar. Por fim, a chantagem. Se fizer isso, vai ganhar isso. É assim que a criança está sendo cada vez mais educada em um clima permanente de sedução, a tal ponto que parece legítimo se perguntar se a sedução não teria se tornado o princípio educativo de base, né? Então, assim, a gente não precisa convencer os nossos filhos de que a gente os ama para que a gente consiga que eles cumpram as tarefas que são parte do cotidiano da nossa existência, né? Não é errado dizer que ama o seu filho, mas a gente precisa se perguntar por que de repente virou uma coisa tão rotineira, tão cotidiana. Parece que a gente quer assegurar a eles o tempo todo em que eles são amados, né? Enquanto que muitas vezes isso é meio que faz parte, é básico, é compreendido, né? Não precisa ser repetido o tempo inteiro. Parece que eu quero assegurar os meus filhos de alguma coisa da qual eu tenho medo que eles não estejam convictos, né? Outra coisa que ele fala, que eu achei muito interessante também, é o seguinte: neste contexto, a maioria dos pais afirma o pleno desenvolvimento de seu filho como seu objetivo prioritário, antes até do sucesso escolar, por tanto tempo considerado a principal preocupação. São reconhecidos o direito à singularidade, às preferências pessoais, à importância do prazer, às experiências que agradam a criança. Não mais disciplinar o desejo e ditar o que é preciso fazer, mas dar o máximo de satisfações, estando atento ao que a criança gosta. Ao universo da imposição estrita sucede o da sedução dos prazeres. Qual é o problema disso? O problema é que parte do nosso processo de crescimento está relacionado com a nossa capacidade de lidar com a diversidade e administrar a frustração. O que acontece quando a gente está o tempo todo sendo assegurado de que a gente é perfeito, maravilhoso, de que a gente é bom em tudo e a gente não tem que lidar com nenhum tipo de sofrimento? A gente acaba adoecendo de verdade. Não é à toa, gente, que os consultórios de psicologia e psiquiatria infantis estão tão cheios. E a gente precisa se perguntar se isso é interessante, se isso é saudável. Olha que eu sou psicóloga, olha que eu atendo crianças. E eu podia estar agora achando bom, porque assim, eu tenho demanda grande para o meu consultório. Mas isso me preocupa. Isso é alguma coisa que tem que ser alvo da nossa reflexão. Por que as crianças e os adolescentes estão precisando tanto de ajuda psicológica? Será que é só porque a gente se deu conta de que eles também têm necessidades? Ou será que é exatamente por conta do fato de que eles estão sendo empoderados antes que tenham maturidade suficiente para lidar com essas questões? Será que o fato dos pais estarem com muito medo de estragarem os seus filhos não tem feito com que essas crianças e esses adolescentes estejam se tornando frágeis demais e precisando demais de ajuda? Então, assim, é um livro muito interessante de ser lido e eu acho que vale a reflexão, né? De quando que a gente precisa compartilhar algumas dificuldades com um profissional da área da saúde, mas de quanto que a gente também precisa resgatar a nossa intuição e que a gente precisa reocupar o nosso lugar enquanto pais no desenvolvimento dos nossos filhos. Então, assim, gente, a minha dica de hoje é o livro
A Sociedade da Sedução, do Lipovetsky.